As nossas frustrações sempre partem de alguma coisa que a gente esperava que acontecesse, né? E não aconteceu. Porque a gente colocou expectativas em cima daquela coisa, daquele projeto, e ele não aconteceu. E aí a gente se frustra com pessoas, com situações, com planos que não deram certo e até mesmo com Deus, o culpando do porquê que isso não aconteceu. Não era promessa do Senhor, muitas vezes dizemos isso, né? E quando eu cheguei ao Japão, que eu consegui um emprego, sem falar muito bem japonês, sem entender muito bem as coisas, eu trabalhava em um hotel. E nesse hotel, durante o período da noite, eu tinha que fazer a limpeza de algumas áreas comunais desse hotel. E eu passei por um período de treinamento. Durante esse treinamento, a gente passava por uma área e a japonesa me ensinou a pegar um bloco de revistas e levar para o lixo, que era um bloco de revista específica. Quando eles colocavam esse bloco amarradinho ali naquele canto, significava que era para jogar no lixo. E assim foi o que eu entendi. Depois que terminou esse 1 mês de treinamento e eu passei a fazer todo o trajeto sozinha, o hotel estava para fechar aquela região ali daquele hotel e estava se jogando muitas coisas fora, estava se tirando muitas coisas. E uma dessas passagens minhas pela a rotina ali de fazer a limpeza, apareceu várias dessas revistas, numa quantidade bem grande. E eu falei assim, é para jogar no lixo, né? Peguei todas aquelas quantidades, botei dentro do meu carrinho e desci para a área de limpeza, coloquei em cima da mesa. Depois eu virei pro chefe e perguntei assim, o que eu faço com isso aqui agora? É para jogar no lixo? Qual que é o lixo que eu jogo? Porque no Japão o lixo é todo separadinho, tinha que organizar direitinho. E aí ele virou para mim com uma cara de assim, por que você fez isso? Quem te mandou fazer isso? E eu fiquei com aquela coisa assim, gente, mas era a mesma pilha de revista que a mulher tinha me explicado antes, não era então para tirar tudo aquilo? E aí ele virou e falou assim, não, volta com tudo isso pro lugar. Ele só me olhava com uma cara assim de, quem mandou você fazer isso? Sabe quando a sua mãe ou o seu pai vira para você e fala, quem mandou você fazer isso? Quando você é criança, você apronta, sabe? Quem mandou você fazer isso? E aí eu fiquei pensando sobre isso, sobre esse exemplo, e muitas vezes a nossa frustração é porque nós colocamos as nossas expectativas em coisas que Deus falou, não, isso não era para você, isso não era o meu sonho para você, isso não foi o que eu planejei para você. E aí Deus vira e fala bem assim, quem mandou você fazer isso, meu filho? Eu tinha um plano para você, eu tinha projetos para você, mas você não me consultou e você resolveu seguir os seus caminhos. E nesses seus caminhos que você não sabe qual é o fim, qual é a direção, você colocou expectativa nesse caminho e achou que era o caminho certo. E no final você se frustrou. Agora você veio para mim e perguntou, por que deu errado, meu Deus? Por que eu não mereço isso? A questão é que por te conhecer, por conhecer o seu futuro, por conhecer o que é melhor para você, Ele diz que você merece muito mais e não é isso que Ele quer para você. Eu consigo me lembrar da história do rei Davi. Davi, mesmo antes de ser rei, tudo o que ele ia fazer, ele perguntava antes para Deus. Para qualquer guerra que ele fosse entrar, ele perguntava o que ele tinha que fazer e Deus dava o passo a passo de se ele deveria ir, se ele iria ganhar e o que ele deveria fazer depois da guerra. Tudo ele tinha o costume de perguntar. Ele estava sendo direcionado pelo Senhor, mas nós perdemos esse costume de virar para Deus e perguntar o
que o Senhor quer que eu faça. Eu devo fazer isso, eu devo seguir esse caminho. Esse plano faz parte dos projetos do Senhor para minha vida. E por não ter esse hábito, facilmente nós nos frustramos. E queridos, essa culpa não é de Deus. Viver um relacionamento com Deus em que você só pede, em que você ora pedindo, mas não ouve a voz do Senhor, isso não funciona como uma conversa, porque uma conversa precisa ter os dois lados se comunicando, os dois lados falando. Você ora, você conversa com o Senhor e você lê a Bíblia e ouve a voz de Deus, o que Ele tem para a sua vida, porque é através dela que Ele fala com você. Se você for parar para pensar no versículo 14 de João, em que a gente tem aquela famosa passagem, né? Em que Jesus fala: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. E Jesus é bem claro nessa passagem. Não se turbe o vosso coração, sabe? Não se preocupe com essas coisas daqui. Creia em Deus, creia em Jesus Cristo, porque Ele tem preparado para você lugares, projetos, sabe? Sonhos que Ele quer que você faça parte, sabe? Os sonhos de Deus para que você faça parte. E nesse caminho que o Senhor tem preparado para você, não existem frustrações. Eu quero que você entenda que as frustrações entram quando nós decidimos traçar o nosso próprio caminho. Então pare e pense como você tem andado. Você tem perguntado para o Senhor qual é a rua que você precisa virar? Se é para a esquerda, se é para a direita. Seja específico com o Senhor. Não lembre-se só de pedir e ouvir só o que o seu coração está dizendo. Mas ouça a voz do Senhor e evite frustrações. Se você está frustrado hoje, senta com o Senhor, conversa com Ele, fala: Senhor, me perdoe, porque talvez eu tenha seguido um caminho que não era da vontade do Senhor e eu me frustrei. Faça essa oração sincera com o Senhor. Ele é misericordioso, Ele vai falar assim: tudo bem, a partir de agora eu pego na sua mão e te guio. Você pergunta para mim para onde você vai e eu te respondo, eu te guio, eu faço o seu caminho. Faça essa oração com um coração sincero para o Senhor e Ele vai te guiar e vai te desviar das frustrações. Amém? Seja abençoado por essa palavra.